a gente percebeu que essas mulheres, mães atípicas, vinham andando sozinhas pelas ruas e precisavam aprender defesa pessoal. E aí eu convidei duas professoras, a professora Thaís Colme, de Indaial, e a professora Georgia Bax, aqui de Blumenau. E elas aceitaram o desafio de estar ensinando mulheres jiu-jitsu e defesa pessoal. Veja que algumas mulheres já vítimas de violência doméstica ou violência sexual sequer conseguem entrar no tatame, João, e praticar jiu-jitsu com a figura masculina. Porque isso gera um gatilho, isso gera medo, insegurança, e muitas vezes essa mulher acaba, além de tudo, não conseguindo aprender a se defender. E é por isso que é importante o espaço que você está dando aqui para esse tema, porque homens corajosos como você, como eu, como outros colegas que estão ajudando a causa, é que vão fazer a diferença. É que talvez vão poder falar com esse homem que está aí do outro lado da tela, que nunca ouviu um conselho masculino justo e adequado, que tem como figura de homem aquele homem grosseiro, aquele homem que manda e a mulher obedece, que a mulher não precisa ouvir, não precisa dar opinião, ela é como se fosse uma sombra do homem. Quando, na verdade, o que nós precisamos fazer é acolher essas mulheres, levantar a nossa voz ao lado delas e dizer, nós estamos aqui para fazer a diferença. Cada dia que passa, a gente vê um vídeo novo, de um absurdo novo. É homem se encostando em menina de 12, 13, 14 anos dentro de supermercado do próprio condomínio, não sei se você viu essa semana. Né? É homem em vagão de metrô, em ônibus, se encostando em importunação sexual, um crime gravíssimo, tá? Em relação às mulheres. É a misoginia através do movimento Red Pill que está se levantando no Brasil, como se fosse assim... O meu áudio piorou aí? Não. Não, tá ótimo. Tá ótimo? Tá. Aqui para mim deu um bugzinho. A gente vê muito esse movimento Red Pill, João, crescendo, levantando a questão. E o direito dos homens, eles perguntam, né? Gente, vamos olhar dados estatísticos? Vamos olhar anuário de direito penal brasileiro? Quem que é a maior vítima? Né? Será que são os homens? Não é, são as mulheres. E existe um tema, João, que fala sobre vários, a gente chama de intersecção fatal. A gente pega assim dados, eu sou um estudioso, né? Além de professor de jiu-jitsu, além de faixa preta de jiu-jitsu, eu sou neuroeducador e eu sou advogado, então tudo que eu toco a mão eu começo a estudar a fundo, sabe? E aí eu percebi que existem dados que correlacionam, por exemplo, mulheres de periferia, mulheres do ambiente rural, mulheres negras, mulheres pobres, isso tudo forma, e meninas novas também, isso tudo forma o quê? Um núcleo que chama-se intersecção fatal. É como se tudo isso se juntasse, e aí nós temos as vítimas perfeitas das agressões, dos feminicídios, dos estupros, sabe? E os homens precisam tomar consciência disso e dizer, chega, eu vou ensinar meu filho a respeitar mulheres, eu vou ensinar meu filho a não consumir pornografia, porque é na pornografia que começa a objetificação das relações. Ali o menino ele aprende que eu posso fazer isso como se a mulher ela vai ter prazer se eu torná-la um objeto. E é uma mentira isso. Porque na vida real ele só vai conseguir se relacionar quando ele trata bem uma mulher. E se ela rejeitar uma atitude grosseira dele e ele não estiver preparado para receber um não, ele pode virar um agressor. A gente viu aí há pouco tempo o caso da Alana, a menina que recebeu parece que 30 facadas porque disse não para um stalker, um menino que queria namorar com ela, via ela pelo Instagram, alguma coisa desse tipo, e quis namorar com ela, ela não aceitou, ele foi até a casa dela e quase matou a menina. Saiu recentemente da UTI. Então o que a gente vê é uma barbaridade acontecendo
E alguns homens, ao invés de dizer, escuta, eu estou ao lado das mulheres, eles dizem, mulher é isso aí, tem que sofrer mesmo. Absurdos como esse a gente vê todos os dias, sabe? Vemos também candidatos aí, futuros candidatos a vereador, a deputado, gente que já tem um histórico de agressão contra a mulher. Então, eu te pergunto, como é que fica a cabeça da mulher vendo a sociedade se deteriorar nesse sentido, sabe, João? Porque se nós não tivermos a iniciativa de apoiar as mulheres, elas vão desistir. Elas não vão mais se relacionar com o homem. Tá? Tem um monte de mulher que eu conheço que está virando celibatária, de verdade. Isso é um assunto muito sério. E aí você, homem red pill, machista, que acha que sabe tudo sobre mulher, você vai ficar sozinho. Sabe? Você não vai mais conseguir constituir família. E aí, aquilo que nós falávamos lá no começo, sobre o propósito de Deus, o propósito divino, que é a constituição da família, vai se romper, não vai acontecer. As mulheres estão cansadas, João. Sabe? O que eu ouço de relatos, e a semana eu conversei com uma moça que foi vítima de um feminicídio tentado. Ela só sobreviveu por um milagre. Tá? O agressor era praticante de jiu-jitsu. Olha a vergonha para a nossa área. Olha a vergonha para o nosso esporte. Não vou mentir para você, não. Desculpa interromper, mas eu estou um pouco triste com o nosso mundo. O mundo que eu falo do jiu-jitsu. Sim. Tá entendendo? Provavelmente eu vou estar recebendo um processo. Daqui a pouco chega a carta aqui em casa. Pelo vídeo que eu reagi, né, que foi uma agressão. Não tem nem como, tipo assim, sabe? Teve uma agressão e um faixa preta foi lá, foi dar parabéns. Só que o vídeo não deu certo, eles apagaram o vídeo. Tá entendendo? Independente, alegaram que o cara era drogado. Tá entendendo? Mas independente se o cara é drogado não, o cara não reagiu para ser chutado no chão. E mesmo assim, meia dúzia de gato pingado concordou com a atitude. Tá? Nem condena um rapaz que é faixa branca. O cara é faixa branca, velho. Tá entendendo? Ele tá aprendendo, ele tá tendo noção. Mas eu fico triste, um professor com mais de 30 anos, né, de jiu-jitsu, se demora até bem mais, e tentou dar honraria, levar a honra pelo que aconteceu. Tá entendendo? Então, o mundo tá doente. Sabe? João, É algo que não bate, velho. João, vou te falar que eu tenho uma certa dificuldade de estar em certos grupos, inclusive de faixa pretas, porque existe um chorume, eu vou chamar assim. Sabe o lixo, ele produz um líquido, o nome desse líquido é chorume, né? E existe um chorume no jiu-jitsu, tanto em relação a questões de pessoas neurodivergentes, professores que não entendem como atender um aluno atípico, como reconhecer os sinais de uma pessoa atípica, como foi esse caso desse vídeo, eu sei de qual vídeo você está falando, nitidamente se vivia na rua ou não. Quantos moradores de rua são autistas? Vários. E justamente às vezes vão para a rua porque a família abandonou. Autistas eram levados para manicômios antes da lei antimanicomial. Hoje tem vários autistas que não têm pai e mãe, estão na rua vivendo como mendigo, indigentes, mas são autistas. Se eles recebessem o tratamento adequado, poderiam se inserir na sociedade normalmente. Como me pareceu que foi o caso desse menino ali do vídeo. Não é? E agora em relação às mulheres é a mesma coisa, João. Você veja, professores fazendo comentários sobre o corpo de aluna, professores falando sobre posições que o jiu-jitsu permite e favorece o contato íntimo com a aluna. Teve um projeto, desculpa interromper de novo. Claro, João. Eu fui fazer a entrega das medalhas no meu primeiro evento, que o professor falou assim, eu tive que mandar um faixa marrom embora. Porque ele virou para atleta dentro do tatame e falou que peitinho bonito. Isso é loucura, cara. Tem que sair preso, João. Tem que sair preso. Tem que sair preso, sabe? Porque até me arrepia, mestrão. Até me arrepia, velho. Eu não sei se você tem filha menina, eu tenho um casal. Eu tenho uma menina e um rapaz. E a mesma 3 filhos, 3 meninos. 3 meninos, pois é. Da mesma forma que eu coloquei no mundo, eu tiro.
se faltar com respeito. Desculpa a João, expressão, tá, galera? João, olha só, você está fazendo aqui uma live que vai ficar para a história, isso aqui vai ficar guardado, e os teus filhos vão poder ver e vão entender diferente, eles vão se comportar de maneira diferente, porque o pai já pensa diferente, entende? Então não se preocupe, você já está no caminho certo. O grande problema é quando o pai, o tio, o professor, o amigo diz assim, olha ali a gatinha, passa a mão nela, sabe? Piadinha machista, piadinha jocosa a respeito do corpo da mulher, como se ela fosse um objeto. Não pode ser assim. Nós não podemos admitir isso. E no jiu-jitsu a gente tem que ter protocolos de segurança para a mulher. Por exemplo, eu defendo que a federação estabeleça que todas as academias ofereçam a opção da aula exclusivamente feminina. É aquilo que eu falei. Mulher pode ter gatilho de treinar com homem por já ter sido vítima de violência. E aí, se ela tem esse gatilho, ela não vai treinar jiu-jitsu, não vai aprender. Qual a dificuldade da federação impor aos faixa pretas, além disso, além desse protocolo de segurança, de ter a opção da aula exclusivamente feminina, cursos de prevenção ao abuso no esporte? Tem que fazer. A gente faz curso de primeiros socorros, por que não faz curso de prevenção ao abuso no esporte? Mestrão, é triste que eu vou falar aqui agora, tá entendendo? Às vezes eu tenho que tomar maior cuidado nessa história de eu começar a fazer live, daqui a pouco, se Deus quiser, abrir um podcast, mas não são todas, mas a maioria das confederações não estão nem aí para a voz do Brasil. Desculpa a expressão que eu estou usando aqui, provavelmente alguém vai pegar esse corte para tentar, sabe, fazer inferno. Só que é a verdade. Mas você está certo, sabe por quê? Houve um caso de um atleta que nós sabemos aí, um famosão, Hall da Fama no ADCC, Hall da Fama no IBJJF, que foi denunciado. A menina teve a coragem de vir a público. Ainda bem que essa denúncia foi feita lá nos Estados Unidos, porque lá é investigado com seriedade e não é feita a revitimização. Quer dizer assim, ela talvez deu mole, era a roupa que ela estava usando, é o comportamento dela que favoreceu. Isso é bobagem. A gente não pode tratar uma denúncia, uma mulher que se encoraja e vem a público denunciar uma pessoa famosa, ou que não seja famoso, entende? Mas que ela veio denunciar, ela tem que ser tratada com respeito, ela tem que ter um atendimento especializado em primeiro lugar. A federação tinha que ter uma comissão mista, onde envolvesse homem, mulher, pais e mães de atletas, não só atletas, para o quê? Apurar, receber essa denúncia e apurar os fatos, sabe? A gente tem que ter participação da sociedade dentro do jiu-jitsu. Não pode ser só um clã que manda. Não pode ser só alguns nomes que mandam no jiu-jitsu. O jiu-jitsu não pertence mais exclusivamente a uma família. O jiu-jitsu já é um movimento mundial. Ele não pertence mais ao Brasil só. Ele é do mundo. E nesse sentido, se um dia a gente quer que o jiu-jitsu se torne olímpico, por exemplo, a gente tem que começar a seguir códigos de ética. Mestrão, duas situações. A primeira, eu acho que o jiu-jitsu não vai ser olímpico. Porque vai ter guerra. Tá entendendo? Vai ter guerra. Desculpa, é a arte que eu amo, é a arte que me fez ter voz, só que vai ter guerra. Tá? Porque as confederações não vão entrar num acordo. Uma vai falar que é melhor do que a outra. Tá? Aí, também respondendo aqui rapidinho, o Samu Brasília, um autista pode chamar uma pessoa para briga na rua? E aí, o que faz? Vou botar um exemplo, tá? Para eu responder aqui, mestrão. Claro que tem pessoas que têm técnica, né? São pessoas mais graduadas, eles vão saber, né, reagir ou não. Mas eu vou usar como exemplo faixa branca. João, o que eu condeno na situação que o faixa branca fez? Eu não condeno faixa branca. O cara é faixa branca. Ele estava defendendo o estabelecimento dele da forma que, né, que ele está aprendendo. A chateação é o quê? O mais graduado dá mérito pelo que ele fez. Então, a resposta para o Samu Basílio, quando você tem técnica, você vai saber imobilizar a situação. Tá? Não quer dizer que a gente tem sangue de barata, mas se algum autista, uma pessoa drogada, ela vir me atacar,
eu vou saber me defender, mas não sendo contundente a ato de violência. Concorda, mestrão? Acho muito difícil um autista chamar alguém para briga. Vou te ser bem sincero. Acho muito difícil. Tá? Nunca vi autista se dirigir a uma pessoa e iniciar uma agressão. O que acontece é que às vezes o autista está em crise. E a crise de agressividade, ele vai machucar o próprio corpo ou talvez até quebrar algum objeto à sua volta, tal, e isso pode incomodar alguém. Né? Mas eu acho muito difícil, nunca presenciei um autista em crise que viesse a agredir publicamente alguém. Pelo contrário, ele quer fugir do ambiente, ele quer se isolar, quer ficar sozinho. Essa é a experiência que a gente tem com o autismo, sabe? Mas voltando a falar sobre o nosso tema, né, que é a defesa da mulher, eu penso que além dessa questão de ter protocolos de segurança, ter canais de denúncias, canais apurados por comissões mistas, nós também precisamos entender, até anotei aqui, ó, se for treino misto, quem escolhe o parceiro de treino é a mulher. Sabe aquele negócio de o mais graduado escolhe o treino, é o professor que decide? Essa regra não pode ser aplicada com a mulher. Porque a mulher, ela, imagina assim, chegou uma menina nova na academia, botou o kimono a primeira vez, ela não sabe nada, e ela é muito bonita. Todos os homens daquela academia vão querer treinar com ela. Será que ela quer treinar com todos os homens? Será que ela tem interesse em treinar com homens? Tem que perguntar para ela. É ela que tem que decidir se ela quer treinar com outra mulher, graduada, que já tem uma experiência, se ela quer só assistir a aula, sabe? Não é só a questão da hierarquia do jiu-jitsu que a gente tem que respeitar. Quando a gente está falando do sexo feminino, a gente está falando e entender isso como sexo frágil dentro do esporte do jiu-jitsu, porque em outras áreas a mulher é muito mais forte. Vou te dizer assim que no campo universitário, por exemplo, da pesquisa, do estudo, do direito, onde é a minha primeira formação, a mulher já tem ganhado bastante espaço e ela tem muita força. Mas dentro do jiu-jitsu é um esporte ainda muito, que a gente chama de generificado, estereotipado, ainda é masculino esse ambiente. Por isso que a mulher ela precisa ser ouvida. E ela tem que ter lugar de fala dentro do tatame. Não, eu não quero treinar com esse atleta. Eu vou esperar então para treinar com aquele ali, ou com aquela moça lá. Ela tem que ter esse direito de escolha se a academia não tem o treino exclusivamente feminino. Concordo, mestrão. Eu já vi, né, vivenciando, né, hoje eu estou muito nos eventos, né, eu estou conheço muitos professores, que você vê, como é que pode dizer, uma falta de conhecimento. Você está entendendo? Eu costumo falar que o lutador, não vou nem só botar o professor de jiu-jitsu, não, estou falando o lutador em si, acaba que a galera, eles colocam muito a vida deles na luta e acaba não ganhando conhecimento. Sem mentira nenhuma, cara. Tá entendendo? Outro corte que alguém pode fazer para fazer maldade, mas eu não tô nem aí. É a realidade. Não, mas o que você está falando apoia o atleta. Porque a questão é a seguinte, a questão é da valorização do esporte. Nós não temos isso no Brasil. Sabe? Por que o atleta ele consegue tempo só para se dedicar ao seu treino físico e ao treino da luta em si, e não para estudar? Raramente ele consegue uma bolsa de estudo. Raramente o município ou o estado vai dar uma bolsa de estudo para ele. E existe um problema estrutural, João. Isso. Sabe? E aí o atleta ele não vai estudar, não vai se capacitar. Eu fui ter contato depois que eu me formei em educação física, olha o meu privilégio de poder fazer a educação física. Tem atletas que nunca vão fazer, sabe? Por isso que eu tenho também esse curso de formação de professores para atender alunos autistas, porque eu queria dar um diploma, um certificado de uma universidade para esses professores, que talvez nunca vão poder ter um certificado de conclusão de um bacharelado ou de uma licenciatura em educação física. E foi na educação física, em 2018, quando eu entrei, que eu vi pela primeira vez essa questão da igualdade de gênero ser tratada não com um aspecto político,
de esquerda ou de direita, mas de pessoa, de ser humano, sabe? Foi na educação física. Então, estudar educação física, estudar, fazer os cursos do COB, né, do Comitê Olímpico Brasileiro, eu faço todos, porque são gratuitos e muito bons. Inclusive, eu sempre forneço o link. O pessoal me pergunta, onde é que tem o link para fazer o curso? Eu mando no inbox, né? Porque é isso que você falou. Preciso ter a oportunidade de estudar e de aprender. Então, a gente tem que buscar a formação, sabe? Claro, e aí eu vou dizer novamente, e o atleta ele tem que fazer a correria dele, ele tem que trabalhar, ele tem que suar, ele não vai arrumar tempo. Infelizmente, o Brasil é isso. Ele vai ter que ainda estudar de madrugada, muitas vezes, arrumar uma horinha, uma meia horinha por dia de madrugada para poder adquirir conhecimento. E aí ele vai se tornar um atleta muito melhor e muito mais completo, que não vai fazer piadinha misógina, que não vai tratar a mulher como objeto, sabe? Porque não precisa ser pai de menina como eu sou para entender o universo feminino. Basta você olhar para sua companheira, para sua esposa, para a pessoa que está aí do seu lado e tentar ouvi-la e perguntar para ela, eu estou te tratando bem? Eu estou sendo um bom companheiro para você? Eu estou realizando seus sonhos? A gente esquece, João, de fazer isso, sabe? A gente está aí na luta, correndo, indo atrás da máquina, para ganhar um pouco de sustento e dar um pouco mais de conforto para a nossa família, e muitas vezes a gente olha e a nossa companheira está do lado trabalhando muito. Eu tenho o hábito de perguntar isso para minha esposa, quer continuar trabalhando? Porque a hora que você quiser parar, pode parar. Eu trabalho dobrado, sabe, para você descansar. Mas ela tem me dito, eu gosto de trabalhar, eu gosto de estar fora, gosto de trabalhar. Então, aí também entra o meu papel de ouvi-la e entender. É importante para ela, para a psique dela, para o emocional dela, ela se sente valorizada estando empreendendo, sabe? E aí o camarada que não consegue fazer essas análises, não consegue fazer essa percepção de vida, ele acha assim, eu estou dando muita voz, muita vez para a mulher. Não, você está sendo homem de verdade, porque isso é ser homem de verdade. É ouvir sua esposa, é ouvir sua companheira, ouvir sua filha, sabe? Tentar entender o universo delas, porque a gente é muito falho, João. Eu fui muito falho já na minha vida, já errei bastante nisso aí, e foi através do conhecimento e do estudo que eu fui mudando as minhas atitudes. Sim, a gente é o que eu falo, né? Podem tirar tudo da gente, mas não tiram o conhecimento, sabe? E acaba que o brasileiro ele peca por falta de conhecimento, mestrão. Sabe que Jesus falou isso, João? Vocês erram por falta de conhecimento. E isso é uma verdade que se aplica tanto no aspecto da religião, da Bíblia, da palavra de Deus, quanto também ao convívio social. Aí eu tinha como referência, por exemplo, homens como o meu pai, como o meu avô, né? Provavelmente todos os homens que estão assistindo também, ou que vão assistir depois dessa live, que vai ficar gravada, vão também lembrar disso. Qual a referência de homem que eu tenho? Qual o masculino referência que eu tenho? Meu pai, meu avô, tal. Vamos dar uma investigada? Como é que era o comportamento desse homem? Será que ele dava voz e vez para a esposa? Para as filhas? Ou era só a opinião dele que importava, que valia? Meu avô, por exemplo, vou abrir aqui para o mundo, né? Porque na internet é o mundo, né? O Instagram é o mundo, né? O meu avô, por exemplo, ele era um cara tão machista e abusador, ele era conhecido na cidade dele, não é onde eu moro hoje, não é em Blumenau, isso era no interior, mais interior de Santa Catarina, que ele deflorava todas as noivas da cidade. Você tem noção disso, João? A primeira noite das mulheres que iam casar, ele era meio prefeito da cidade, ela dormia com ele. Você tem noção da gravidade disso? Uma família estava começando e esse meu avô ia lá e tinha a primeira noite de núpcias, não era do marido, era dele. Você imagina que educação recebeu o meu avô para ele estar fazendo isso. Qual é o modelo que ele teve? Provavelmente ainda pior. Sabe? Isso é uma vergonha. Eu tenho vergonha disso. Tenho vergonha dessas histórias. E eu me lembro dos meus tios contando essa história do meu avô e dando risada, cara. Como se fosse
ele é um garanhão, olha o mérito que ele tinha. Você acredita isso, João? E eu, criança, ouvia essa história, eu ficava apavorado, porque eu estava começando a entender o que era relacionamento íntimo. Será que é isso? Então você veja, se eu não fosse estudar, se eu não tivesse um pai que era professor de educação física, se eu não tivesse um pai que me orientasse, o que eu ia virar? O repeteco dessa história. Um abusador igual, que achava que mulher é apenas um objeto de prazer masculino. Você entende? Então isso é muito grave. Agora olha a oportunidade que a gente tem. 2 gerações depois, eu estou aqui numa live falando sobre prevenção de abuso contra a mulher, prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher. Você veja como é possível mudar, João, a sociedade. É só parar, prestar atenção nos detalhes e virar a chave. E entender que o nosso papel aqui é tratar todo mundo como igual. Mulher, criança, adolescente, autista, qualquer tipo de PCD. Nós não podemos discriminar ninguém nem diminuir ninguém. O que nós temos que fazer enquanto seres humanos é fazer a igualdade, é promover a igualdade, promover relações de confiança, João, sabe? Isso começa a gente falando para os nossos filhos que vão para a escola, por exemplo. A gente dizer para eles, escuta, se você vê algum amigo seu tratar uma menina mal, você não precisa brigar com ele no soco. Não precisa. Chega para ele e diz assim, está errado o que você está fazendo. Você tem que tratar ela com respeito. Você não gosta de ser tratado com respeito? Esses dias eu estava num restaurante, João, e um dos rapazes que atende lá, um senhor já, sempre muito com brincadeira, com não sei o quê, e veio, encostou a mão no ombro da minha filha para tirar uma casquinha. Eu percebi isso. Sabe o que eu fiz? E aí dando elogios. Aí sabe o que eu fiz? Meus filhos saíram, terminaram de almoçar, saíram, eu fiz um sinal, pedi para eles sentar na mesa comigo. A minha vontade, João, como faixa preta, você sabe qual era. Mas sabe o que eu fiz? Sentei e falei assim, deixa eu te explicar uma coisa sobre menor de idade, importunação sexual e a configuração de alguns crimes. E passei para ele todos esses aspectos. E falei assim, se eu quisesse hoje, você saía daqui preso. Ai, mas não é a minha intenção, eu fiz isso numa boa. Disse, pois é, mas então a partir de agora tu não faz mais. Não coloca mais a tua mão em menor de idade, meu amigo. Você tem que ter um protocolo de segurança. Sabe, João, assim, ó, nem aqui em casa, eu não quero criar assim um monstro, mas então a gente não pode mais abraçar ninguém. Pode, se a pessoa quiser. Aqui em casa eu tenho dito isso. Pergunta se quer um abraço. Como eu sou autista, nível 1 de suporte, tem horas que eu não quero contato físico. Não quero. E aí eu digo, agora não. Eu ainda faço assim como se fosse um pedido de perdão meu, né? Mas a gente tem que ter o hábito de perguntar para as pessoas isso, de verdade. Eu posso abraçar você? Eu hoje, quando estou em eventos públicos, e aí as mulheres querem cumprimentar, eu pergunto, eu posso abraçar? Ou quando ela vem, eu coloco as mãos para trás. Eu não abraço mais, João, sabe? A gente tem que ter cuidado. Porque eu posso estar lidando com alguém que já foi vítima de abuso e vai gerar um gatilho e vai reativar esse trauma. Então, as mulheres não precisam passar por isso. A gente tem que ter cuidado, sabe? E é cuidado para você também, homem. Você está pensando aí, esse cara só defende mulher. Cuidado para você também, porque pode ter também alguma mulher eventualmente mal intencionada e que pode fazer uma denúncia contra você de maneira falsa. Isso tem bastante. Tem, é um percentual bem menor do que as denúncias reais, bem menor. Acontece realmente. Provavelmente esses homens estavam ali envolvidos numa situação em que ele queria se prevalecer, sabe, da situação, e aí o que ele toma? Ele toma o contragolpe. É igual no jiu-jitsu, às vezes você acha que está vencendo a posição e aí vai tomar o contragolpe. E eu vou te falar uma coisa, tudo tem que ser apurado, tudo tem que ser verificado. E as mulheres que eu conheço, elas também dizem isso. Mulher que faz denúncia falsa também tem que responder por isso, sabe? Porque é o peso e a medida tem que ser para os dois. Agora,
você, homem, tome cuidado. Porque às vezes você tem a intenção lá no fundo de ter um contato físico com a mulher e aí vai dizer, ela fez denúncia falsa. Observe o seu coração. Será que é falsa mesmo a denúncia? Observe o coração, que estava na sua intenção. Sabe? É muito delicado esse tema, João. A gente teria aqui muitas horas para falar, né? A gente não vai conseguir. E também para que não fique muito longo o vídeo. Mas são tudo detalhes que a gente tem que prestar atenção. Então, ensinar para os nossos meninos, né? Por exemplo, a questão de armazenamento de fotos íntimas. Porque você sabia, João, que é crime manter, guardar ou apenas circular no celular fotos íntimas de outra pessoa sem autorização dela? E quando se trata de menor de idade, mesmo com autorização, eu não posso ter. Então, falar para o nosso filho, homem, filho, se vier vídeo ou foto de alguma menina no WhatsApp, nem abra. Delete direto. Porque isso pode dar um problema lá na frente, sabe? E dizer para ele, talvez, se a menina mandou, na confiança mandou para você, porque gosta de você, converse com ela ao vivo e diga, ainda não é a nossa hora. A gente tem que aproveitar essa idade agora para explorar esporte, para ter atividades juntos saudáveis. Não vamos antecipar, botar passo na frente do que não deve. Sabe, João, eu tenho trabalhado a sexualidade com os meus filhos nesse sentido. Não de proibir, porque aí se você proíbe gera curiosidade, mas de fazer o alerta. É o momento de falar sobre isso? É o momento de vocês estarem vendo ou tocando o corpo um do outro? Não é. Vamos deixar para fazer isso depois de 18 anos. Até lá, vocês têm esportes para praticar. Vocês têm estudos para fazer. Sabe? Usa essa energia dos hormônios que começam a aflorar na adolescência para estudar e para se desenvolver. É isso que a gente tem que falar. A gente não tem que falar sobre opção, se gosta mais disso ou daquilo. Não é sobre isso, não é sobre essa conversa politizada que a gente tem que falar com os filhos. A gente tem que falar o quê? O foco agora é desenvolvimento pessoal, é estudo, é respeitar o outro. Tem muitas camadas essa discussão, João. Muitas camadas. Sim, meio que mudando um pouco, não mudando, mas sim dentro do assunto, né? Mas nós temos que né, pais de meninas colocarem elas no esporte, tá entendendo? Ensinarem elas a saber se defender, porque é o essencial. Se eu tivesse filha menina, a minha filha iria estar dentro do tatame, iria estar dentro de um octógono, tá entendendo? Iria estar praticando alguma arte marcial para ela poder se defender. Você vê, João, eu tenho conversado com algumas mulheres que estão chegando ali no nosso projeto e eu tenho percebido uma coisa. Algumas mulheres acham até pesado ter que aprender a se defender. Tá? E realmente eu entendo quando elas falam isso, porque teoricamente, se nós fôssemos olhar assim no mundo ideal, elas não precisariam mesmo. Né? Qual que é o papel ideal para a mulher? Ela está onde ela quiser, fazendo o que ela quiser, sem se preocupar se ela está vestida adequadamente ou não, certo? Esse seria o mundo ideal. Mas hoje, para poder se vestir como ela quer, no verão, por exemplo, ela quer usar uma roupa mais curta porque está calor. Homem pode andar sem camisa, mulher não pode andar de roupa curta, porque senão ela está se oferecendo. Você veja o absurdo que é isso. Né? Então, eu digo assim, para poder viver, pelo menos, como ela quer, se vestir como ela quer, hoje já virou essencial aprender a lutar. Sabe? Porque a gente vê assim, homem acha que uma roupa curta é um convite. E não é. Não é. Quando a mulher quiser ter relação com algum homem, ela vai dar o sinal certo e claro. O consentimento dela vai ser expresso, vai ser verbal. O homem não pode presumir que por causa da roupa da mulher, por causa da postura da mulher, do jeito dela, ele pode invadir o espaço dela. Sabe? E aí entra a defesa pessoal, entra a aprender uma arte marcial.
Porque aí, se essa mulher ela for empoderada de verdade através da luta, ninguém mais mexe com ela. E quando botar a mão nela, vai ter a mão quebrada, vai ter o braço quebrado. Sabe? E era muito bom que muitos homens aparecessem no hospital para ser atendido com uma lesão corporal e fossem explicar por que que ele se machucou. Ah, é porque eu fui mexer com uma garota. Porque daí ele já saía dali preso. Sabe? Aí sim nós teremos uma sociedade realmente equilibrada. Que aí vão ver, opa, eu não posso mexer com ela, ela vai me agredir e eu vou ter uma lesão e aí eu vou responder por isso. Então eu digo, infelizmente, hoje ainda nós temos que fazer isso, pedir para a mulher, aprenda a se defender, porque às vezes vai ser sua última alternativa. O sistema não dá conta de te proteger. Ah, mas ela fez medida protetiva. Não tem hoje equipamento para monitorar agressor, você sabia disso? O cara pode usar tornozeleira, mas a mulher ela não vai ter o radar avisando se ele está chegando perto ou não. Então, por isso que grande parte dos feminicídios são de pessoas de mulheres que já tinham medida protetiva deferida a favor dela, mas ela não conseguiu saber, descobrir que o agressor estava voltando. Olha que grave que é isso. Hoje eu escutei que parece que vai ter uma movimentação aí do governo federal, por causa desse mês, de comprar equipamentos para monitoramento e entregar para a vítima. Não só a polícia ter o monitoramento, mas a própria vítima. Como se fosse um radar no celular, né, num aplicativo, alguma coisa, que avisasse, está chegando perto. Dá tempo dela fugir, dá tempo dela se esconder, dá tempo dela chamar ajuda, sabe? E de se armar mesmo. Eu vou te falar, aí esses dias falaram aí, spray de pimenta é proibido. Pega gelol, mulher, gelol em spray e deixa na bolsa. O camarada vem, dá um sprayzada aerosol de gelol no olho dele, ele não vai conseguir enxergar mais nada, sabe? Eu sei que é difícil, eu sei que ainda trazer mais esse peso para a mulher é ruim, eu não gostaria de ter que insistir no projeto da defesa pessoal, mas é necessário, João, ainda é necessário. Até a gente encontrar o equilíbrio social aí, né, que a sociedade respeite de verdade a mulher, ela precisa aprender a se defender. Mestrão, é triste o que eu vou falar, só que não vai melhorar. Não vai. Você acha que só vai piorar, João? A tendência é piorar. Tá entendendo? Eu escolhi trabalhar com criança porque a criança é a raiz do problema. É o início de tudo, né? A gente pode mudar essa geração, né? Você está entendendo? Sim. E mesmo com todo o nosso trabalho, a gente não consegue colocar a mão em todo mundo porque o sistema não quer. Uhum. João, hoje me passou pela ideia o seguinte. Esses escândalos aí de banco, de política de Brasília toda corrompida, né? Você começa a perceber que a maioria, a grande maioria, 99% das pessoas envolvidas em corrupção, em crime organizado, é homem ou mulher? Responde para mim. Homem. É homem. Sabe? É raro você ver uma denúncia de uma mulher corrupta. Pode observar. Normalmente é homem. E aí você vê aí casos internacionais de homens com ilhas de abusos de crianças, abusos de mulheres, entende? Porque tá no ambiente masculino deturpado, nesse ambiente masculino que é péssimo, a questão do abuso, do poder, sabe? Então, eu tomei uma decisão hoje, eu falei assim, eu já tenho a minha candidata favorita aqui de Blumenau, que é a minha vereadora Cris Loureiro, ela tem a Procuradoria da Mulher, ela coordena a Procuradoria da Mulher, tem um movimento, né, a favor das mulheres. Eu disse, Cris, quer saber de uma coisa? Eu só vou votar em mulher a partir de agora, porque eu tenho mais confiança. Todos os juízes corruptos que eu conheci são homens. Eu nunca conheci uma mulher juíza corrupta. Tá entendendo? Você pode observar, João, onde tem corrupção, onde tem a sujeira. Vai olhar, é o universo masculino. Parece que é uma coisa, é um ranço que está no universo masculino, que a gente precisa mudar. Eu e você, com projetos sociais, nós somos
0,01%, João. Que homem, Mestrão, que homem que se envolve em projeto o social? homem, ele tem um ego muito grande. Você está entendendo? O homem, ele tem um ego muito grande. Para adoçar o que a gente está falando, eu abri uma confederação que é social. Você está entendendo? Tem muito professor que não coloca o atleta para lutar. Às vezes o atleta quer participar da competição por ego. Não está nem aí pro atleta. Se tem isso, imagina corrupção. O senhor está entendendo, X da questão? O ego. Eu sou o melhor. Eu entendo mais. Eu sei mais. Sem mentira nenhuma, cara. E se você reparar, a maioria que tem um ego muito forte, eles costumam fazer besteira. Claro, porque ele se sente no poder de fazer isso e no, não vou dizer no direito, mas o poder de silenciar a vítima. Esse é o grande X da questão, sabe? A vítima ela não vai se levantar contra o poderoso, contra alguém famoso, né? Só que está mudando, João, vou te falar. Eu acredito na possibilidade de mudança. Pessoas como a gente que dá voz e vez para quem foi vítima de abuso, seja uma criança, seja um adolescente, um autista, um PCD, uma mulher, vai ter sempre voz e vez nos nossos perfis e nós vamos ajudar a mudar essa sociedade. É impossível viver do jeito que a gente está vivendo, nós precisamos de mudança. Ó, sabe o que aconteceu, mestrão? Para você ver como é que o ego do ser humano é louco. Falo pecado, mas não falo pecador, né? Quando eu iniciei o Faixa Branca, eu sempre fui um cara que eu nunca escondi o pulo do gato. Eu sempre fui um cara de ensinar o pulo do gato para fazer a diferença. Porque se eu ensino a pessoa ser alguém, fica mais fácil o meu trabalho, a minha missão. Concorda comigo? Com certeza, Fica tem que passar bem o mais bastão, fácil. né? Tem que passar o bastão, tem que Tem ter que a passar nova... o bastão. Vai chegar Isso. uma hora que o Faixa Branca vai estar cansado, cara. Que eu vou estar falando assim, velho, eu quero agora descansar. Então eu não ligo de estar passando o que eu acredito, o que eu conheço para as pessoas. Mas por conta do ego, tá? Não vou falar o pecador, mas ele chegou para um amigo e falou assim, ele quer roubar o lugar dele, meu lugar. Pô, velho, desculpa, cara. Que triste, né, João? É triste, velho. Porque tava mais tempo do que eu, no que eu falo, tipo assim, fazendo, né, como é que pode dizer? Fazendo um personagem, só que não estava na mídia, eu entrei na mídia, eu vou falar que eu fui, tipo assim, meio que um revolucionador de personagem, você tá entendendo? Aham. E o cara chegou e falou assim, não, ele quer tomar meu lugar. Eu falei assim, que ele começou a trabalhar num campeonato. E depois, com o tempo, eu provei para a pessoa, para as pessoas, que eu não quero tomar nada de ninguém. Tem espaço para todo mundo, Para né, ter João? espaço para todo mundo, cara. Eu não tô nem aí, velho. O que é Exatamente. seu, mestrão, é seu. Então, Exatamente. a gente está tocando nesse assunto por conta da situação do ego. E acaba, sem mentira nenhuma, pessoas que pensam dessa forma, eles vão costumar ser violentos. É verdade. Você Tá tem toda a entendendo? razão. Se ele pensa nessa situação comigo, que sou homem, imagine se fosse uma mulher, cara. O que essa pessoa não poderia fazer com uma mulher? Porque seria, né, supostamente, um sexo frágil. Você tá entendendo? Então, mestrão, é algo muito triste, cara. Tá entendendo? É algo muito triste. Só que eu vou falar algo que aparenta ser triste, mas tem que acontecer. Eu respeito todas as religiões, tá, mestrão? Eu respeito todas as religiões. A madrinha do meu filho é espírita. Eu ando com maçom, eu ando com macumbeiro, eu ando com espírita, eu ando com quem for. Só que eu acredito na Bíblia, tá? Tem situações, que tem que acontecer, porque senão a Bíblia é mentirosa. Eu entendo o que você está falando.
Tá Por isso chegando que eu no fim, falei tá que chegando no fim, né, João? Tá isso chegando no aí, fim. mestrão. É. Tem situações que você, um exemplo, é claro que, tá bom, vou pensar assim, já que a Bíblia falou, eu não vou fazer nada. Não, não Uhum. é isso. Não, A até gente chegar vai lá a lutar gente tem por que lutar, vidas. né? A gente vai lutar, porque a gente Isso. nasceu para isso. Nós fomos escolhidos no ventre da nossa mãe para ser o que somos hoje. Tá entendendo? Para combater o feminicídio, para combater o abuso. A injustiça Isso aí. contra as minorias. Isso Você tá aí. entendendo? Até me arrepia, cara. Não vou mentir para ti. O jogo é mais difícil pra gente, mestrão. O nego não sabe o que eu passo para estar fazendo o trabalho que eu estou fazendo. Não é só a guerra física, mas é uma guerra espiritual. Eu Você entendo o que está você está falando. entendendo? Eu Aí entendo o que você está entra falando. guerra espiritual, porque, o João é santo. Não, o João tem falhas, eu sou ser humano. Mas eu vivo em guerra contra o meu eu. Aí o inimigo te perturba, aí vem financeiro, vem família, vem pessoas tentando te jogar para baixo, mas a gente continua fazendo uma luta, continua pregando algo que é certo, continua tentando dar voz para aqueles que não têm voz. Tá entendendo? Então, o meu conselho nesse mundo doente, mestrão, primeira coisa, acredite em Deus, porque sem ele a gente não é nada. E segunda coisa, mulherada, vai pra luta. Vai pra dentro do tatame, cara. Vai fazer boxe, vai fazer capoeira, vai fazer defesa pessoal. Aprendam a se defender, porque o mundo está doente. Mestrão, a gente está nos passos finais do mundo. Sem mentira É, nenhuma, eu acredito nisso. o Então, que a gente está fazendo aqui é um trabalho de contenção, né, João? contenção. O Eu que entendo acontece? Se tá perfeitamente. A gente. difícil pra Aham. gente, que é faixa preta, pô, eu tenho 2 metros, tá difícil. Imagina pra uma mulher, velho. Ah, ah. Concorda, mestrão? É isso mesmo, João. E eu entendo essa luta espiritual. A gente está se conhecendo hoje, bem dizer, né? A gente falou pelo WhatsApp, mas vendo um ao outro e falando assim ao vivo é a primeira vez. Eu quero dizer para ti que foi um prazer te conhecer, saber da pessoa que você é. E vou orar sempre por você, se você Preciso, mestrão. me permitir, né? Porque assim é uma luta mesmo essa guerra espiritual que pessoas como a gente que se levanta para fazer um trabalho social com crianças, com adolescentes, com mulheres, com pessoas atípicas, precisam de cobertura espiritual e a gente tem que orar um pelo outro mesmo, porque não é fácil. Quando eu comecei a trabalhar nesse mundo, né, do autismo e da defesa da mulher, muitas pessoas disseram assim: você quer só vitrine para ganhar seguidor? Eu tô nem aí para seguidor, cara. Sabe? Não que eu não gosto das pessoas que me seguem, mas assim, olhar para número de seguidores, eu não estou preocupado com isso. O que eu estou preocupado é mudar a vida das pessoas. Sabe? Se tem 4 ou 4 mil pessoas assistindo o que a gente está falando, não importa. O que importa é que chegue para as pessoas. É isso que importa. Chegue e transforme. Né? Então, que Deus continue guardando a tua vida, guardando a vida da tua família, para que você também não desanime, assim como eu, né? Que a gente não desanime, que a gente possa estimular um ao outro a continuar, porque o mundo precisa da gente. Ainda que possamos estar aí nos passos finais, a gente tem que combater até o último momento. Paulo falou isso em alguma carta que ele escreveu, ele disse: combati o bom combate. Né? Então eu preciso estar na luta, preparado, lutando até o final. E servir esse propósito de as pessoas mais vulneráveis, né? Ensinar eles a defesa pessoal uma grande iniciativa que a gente tem. Mestrão, Vai acabar o vamos nosso tempo, né? para a parte final. Vamos. Qual é a mensagem que você pode deixar para as nossas mulheres, nossas meninas, as nossas filhas? Né? Acaba, mestrão, como professor, eu sou pai de menina, assim, tá entendendo? São as minhas alunas. Todas as meninas que passaram dentro do meu tatame, do nosso dojo, do nosso CT. Acaba que, né? Eu virei pai, eu sou pai de É cada verdade. criança que passou pelo Lutando por Vidas. Então,
Deixa essa mensagem aí para as meninas aí, para as nossas princesas guerreiras. Minha mensagem para todas as meninas e mulheres que estejam ouvindo. Primeiro, um pedido de perdão para vocês, porque nós temos muitos homens fracos, abusadores. Nos perdoem. Não precisava ser assim, não deveria ser assim. Você vê, quando Jesus veio na Terra, ele trouxe ao protagonismo as mulheres. Ele mostrou que as mulheres são importantes. Então, isso precisava ser uma cópia nossa. Nós tínhamos que olhar para Jesus e tratar as mulheres igual Jesus tratou. Com respeito, com amor. Mas nos perdoem porque isso não foi possível. E enquanto os homens não mudarem, aprendam a lutar. Aprendam a se defender. Porque quando o mal chegar perto de vocês, vocês vão saber como reagir. Não é uma aula, não é 2 aulas, é uma prática constante. Quando você aprender a lutar, você vai se sentir segura para enfrentar de frente. O sistema, infelizmente, ainda não tem mecanismo para proteger vocês. Então, eu peço para você, não espere acontecer. Aprenda antes, aprenda a lutar. Meninas, a minha mensagem final do faixa branca, o criador do jiu-jitsu, que eu sou a reencarnação, tá, mestrão? Eu sou o primeiro. Eu criei o jiu-jitsu, o senhor é meu aluno, sabia? É mesmo? A família Grace são meus alunos, tá? Porque Legal. eu criei, tá? A minha mensagem final, meninas, batalhem, lutem um bom combate, sejam guerreiras, sejam mulheres justas, tá entendendo? Propaguem o amor, né? Mas não só porque a gente propaga o amor, a gente é besta. Tá? Tem que ser. Eu não vou mentir pra ti, não, mestrão. Eu falo que eu sou igual o Pedro. Sabe? Eu sou igual. Teve uma brincadeira, né? Que foi até no The Chosen. Jesus fala assim, Jesus fala, vamos trair a gente, é Pedro. Fala quem vai ser, Jesus. Fala quem vai ser, que a gente vai amarrar ele, vai jogar eu vi. Uhum. Tá entendendo? Ser justo, mas não ser bobo. Você tá entendendo? Então, meninas, aprendam a se defender. Pai de meninas, coloquem suas meninas para treinar. Existem academias sérias, cara. Tem uma galera que é incrível, velho. Eu falo que, mestrão, eu me sinto honrado em saber que eu não tô sozinho nessa luta, tá? Eu me sinto honrado em saber que eu tenho mais um irmão, tá? Você hoje meu irmão. Tamo junto. Tá entendendo? E é isso, sabe? A gente defender aqueles que precisam. Amém, meu irmão. Muito obrigado, tá? Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Tamo junto. Vamos ver aqui uma mensagem aqui. Melhor aprendizado que já tive foi o Muay Thai, Jiu-Jitsu. Gratidão eterna aos meus mestres. Tamo junto, Natália. Quem são os mestres, hein? Um salve aí para os mestrões da Natália. Conhece a Natália, mestrão? Não, talvez seja seguidora, mas pessoalmente não conheço, não. Entendi. Mas ela acompanhou a live o tempo inteiro. E obrigado, Natália. Tá muito obrigado pela participação, pelos elogios que você fez aí também. Nosso papel é esse mesmo, sabe? Tá aqui para elevar vocês e elevar o nível da masculinidade. No bom sentido, né? Homens bons. Nós queremos homens bons no tatame. É isso. Mestrão, aluna do Fernando Tererê. Nossa, cara. É do Tererê. Que legal, que legal. Maneiro, Natália, uma honra, hein, cara. História incrível do Tererê, né? Já viu o filme do Tererê? Eu não vou mentir pro senhor, eu não posso ser mentiroso. Eu não assisti, mas eu tenho que assistir. Assiste, porque é incrível. É incrível, é incrível. A história dele é incrível, né? Sim. Na verdade, quando ele ganha de novo, de volta a faixa preta dele, né? Agora me fugiu o nome do aluno dele, e que ele tinha vendido, né? Ele vendeu, né? Para trocar por droga, acho que R$5. Poxa, agora fugiu o nome. Também é uma grande referência o aluno dele aí. Finfou, será que é o Finfou? Agora não me lembro. E aí no campeonato ele devolve a faixa preta. Então, assim, cara, é uma história muito comovente, né? E aí toca também uma questão de saúde mental, né? Porque o Fernando Tererê precisava, né? Ele, se eu não me engano, ali tem um quadro de esquizofrenia envolvido, precisava de acompanhamento da saúde mental dele, né? Mas como ele não tinha comunidade carente e tal, acabou indo para o mundo das drogas. Então, você veja como tudo
se interconecta. Né? É isso. Mestrão, meio que mudando um pouco de assunto, eu não tenho vergonha, tá? Até um dos vídeos meus, eu tenho um vídeo de milhões de visualizações, mas se você pegar, tem 3 vídeos que são os principais, né, que eu boto lá em destaque. Eu me envolvi com droga, tá? Eu me envolvi com droga, tá entendendo? E tipo assim, as pessoas apontam muito o dedo. Não estou dizendo que, não estou defendendo, não, sou totalmente contra, tá? Hoje eu sou total, eu sempre fui. A gente foi num momento de fraqueza, tá? Muitas das vezes é fraqueza, cara. Muitas das vezes é o perrengue. Tudo bem que tem gente que é sem vergonha mesmo, tá, mestrão? A gente não pode romantizar. Mas tem gente, às vezes, que está tentando uma válvula de escape, que foi o meu caso. Mas, Tá entendendo? mas João, é isso. Ó, foi realmente o Finfou que devolveu a faixa. A Natália falou, o Alan Finfou. Eu lembrava que era Finfou, mas não lembrava o primeiro nome. Sim. João, a questão da droga, né, do uso do álcool, que é uma droga lícita, mas também é uma droga e é extremamente prejudicial. Né? Hoje eu não consumo álcool, já tem mais de, acho que faz uns 3 anos já. Eu vou te falar, para mim fez muito bem, porque o álcool... Uma das guerras que eu tenho com álcool, mestrão, Ela tem que cortar, sabe por quê? Não existe... eu não vou mentir para ti, não. Eu preciso largar o álcool. Eu não tenho vergonha. Eu Eu alterava o não meu posso ser comportamento com hipócrita. álcool, cara. Entende? Então, assim, ó, não existe dose segura. Qualquer dose que eu tomava, uma garrafinha de cerveja, uma latinha de cerveja, meu comportamento ficava mais agressivo. Péssimo, isso é péssimo. A gente não pode dar esse exemplo nem para os nossos filhos, sabe? E para a sociedade em geral e para nós mesmos, porque o primeiro, para quem que a gente tem que provar alguma coisa é para nós. Né? Eu sempre digo assim, o Judas sou eu, cara. Quem traiu Jesus fui eu, sabe? Então, eu A tenho que gente traz assumir Jesus todo dia, todo, misericórdia, cara. sabe? O Judas sou eu. Então, para não ser o Judas, o que eu vou cortar? Aquilo que me faz mal e altera o meu comportamento. Se o álcool altera o meu comportamento, eu corto. Né? E uma coisa que a gente, não sei se vai dar tempo ainda, daqui a pouco cai a live, mas assim, ó, homem, cuide da sua saúde mental. Sabe esse negócio da válvula de escape, do uso de droga ou da pornografia? É por quê? Porque você não está indo buscar um tratamento psicológico. Sabe, João? A gente tem muito preconceito ainda, enquanto homem, achar que, eu não vou me abrir com um psicólogo, isso é coisa de homem fraco. Não é. Isso é coisa de homem forte. Porque o homem forte, ele não usa droga, não usa pornografia, não é violento. Ele sabe ser violento se precisar contra o mal, mas ele não tem um comportamento constantemente violento. E aí, para isso, fazer uma terapia, buscar um acompanhamento psicológico é muito importante. Tá? Só Então, uma observação, tá, mestrão? Eu não vou mentir para o senhor. Eu gosto de beber, tá entendendo? Só que o mal que eu faço é para mim mesmo. Sabe, um exemplo. Um dia que eu bebo, eu perco outro dia. mas é Até péssimo, o álcool é péssimo por não é tudo. bom, cara. Isso. A gente acaba, é o que eu falei, lembra no início da live que eu falei assim, pô, cara, a gente precisa de oração, né? Porque, tipo assim, não parece não, o família faixa branca, mas a gente carrega um mundo nas costas, cara. E isso pesa. Não tô dizendo, desculpa não, porque a gente é guerreiro. Tá entendendo? A gente faz, a gente toma nossas atitudes porque a gente toma. Tá entendendo? Porque a gente tem que ser sujeito homem e assumir os seus erros. Tá entendendo? Mas é algo que eu, sem mentira nenhuma, quando eu bebo, eu perco o outro dia, cara. Eu não sou ninguém, velho. Eu deixo de ser produtivo um dia. Isso, fica improdutivo, é isso mesmo. Eu É isso mesmo. fico improdutivo. Cara, você tem noção? O trabalho que a gente faz é a gente ficar improdutivo um dia, velho. Não vale a pena. Não vale a pena, Não velho. vale a pena. Não vale a pena. E aí vou te falar, João, assim, ó, hoje você pode buscar acompanhamento psicológico na unidade básica de saúde. Demora o atendimento. Tá, enquanto espera, procure um outro homem que você entende que já passou pelos mesmos desafios, sabe? E que sabe como iniciar esse processo e vá conversando com ele até você conseguir o atendimento. O que não dá é para ficar sofrendo calado, sofrendo sozinho e indo para a válvula de escape. Sabe? Eu vejo muito homem fazendo isso. Sofre calado, sofre sozinho, não abre para ninguém, sabe? E tem que abrir, tem que achar uma pessoa de confiança, abrir as suas dificuldades, seja um pastor, seja um padre, seja quem for. Você encontra alguém de confiança, abre e diz, eu não quero mais viver essa vida.
E aí eu não vou mais depender dessas muletas, né? Que é a droga, o álcool, a pornografia. Abandona essas muletas. Abandona essas muletas. É isso aí. É isso aí. É uma luta constante. Né? Eu falo que quando eu descobri o meu problema, né, meu problema de saúde, eu quase me destruí, cara. Tá entendendo? Porque eu acreditei que, tipo assim, pô, um cara de 2 metros não vai conseguir seguir o sonho dele, pô, não vou conseguir fazer o que eu gosto. E uma das válvulas de escape foi a droga. Graças a Deus eu fui uma pessoa forte e eu larguei por conta própria. Chegou um dia que eu falei assim, não, isso não é para mim. Você Você tá vê entendendo? que E eu vou você admitir foi o pra ti, iluminado, não. João, porque a maioria não consegue largar, né, João? E se eu te falar que a droga é ruim, mas o álcool é pior? Porque o álcool, ele é algo legalizado. É socialmente É aceito, né? social. Uhum. Não, vamos ali, vamos tomar uma. Você tá entendendo? Você quer ver um exemplo? A cocaína, ela tem o mesmo poder que a vodka. Você sabia disso? Não sabia. Ela tem o mesmo poder que a vodka, pô. Então, exemplo, um cara que usa cocaína é a mesma coisa que um cara que toma porra de vodka. E a vodka é o quê? Legalizado. É legalizado. Você vai no mercado e compra vodka. Uma das coisas que eu não bebo é vodka, uísque, essas coisas eu não bebo. E eu tenho fé que eu vou largar também a cerveja. E a, Você tá cer entendendo? e a cerveja é carboidrato. Lembra disso? Ela vai Não ficar. engorda pra Ela vai caramba. engordar. Ela vai engordar. É isso, entendeu? Às vezes, né, tem muita gente, o mestrão, que vê a gente como um super-herói. Só que todo super-herói tem uma criptonita. Então, uma coisa que sempre quando eu estou numa academia, eu falo assim, quando eu vou fazer uma palestra, eu falo assim para os alunos, perguntem como o seu professor está, como é que é o seu dia. Professor, como é que foi o seu dia? Como é que o senhor está, cara? Verdade. Sabe? Verdade. Porque vai ter uma hora que o professor vai estar fraco, aí vai vir um aluno e vai... É o Levantar ele. mínimo. É o mínimo. Isso. Isso. Família, o professor, ele dá algo que é valor, é algo que mais vale para o ser humano é o tempo. Ele está te dando o tempo dele. Então pergunte como é que está o seu professor. Verdade. Verdade. Pergunte, professor, o que o senhor está precisando? Tá entendendo? Converse. Tá entendendo, Verdade. mestrão? Então é você tentar melhorar. O problema é quando você desiste, cara. É. Quando E, você perde essa luta. e mais uma coisa, eu vou falar para os professores agora. Professor, quando você estiver passando por essa situação de dificuldade emocional, dificuldade psicológica, seja por questão financeira ou qualquer outra situação, dá um tempo para você. Separa um tempo para cuidar de ti, para respirar sozinho, sabe? Para contemplar. Vai na praia, vai para o mato, vai para a montanha, vai para qualquer lugar onde você possa respirar, ter um momento seu. Eu vou fazer isso agora, João. Eu vim de alguns períodos aí em crise por conta do autismo e muito envolvido em campanhas aí sociais e eu estava me consumindo. E agora eu vou tirar um tempo aí para estar na praia, para estar no mar, porque eu preciso recarregar as minhas energias, sabe? Não é fraqueza, é recarregar para voltar a lutar. Isso aí. Calma aí que eu tô... É que o mestrão aqui da HTQ tava me ligando. Eu tô mandando mensagem, estou em live. Mas vamos encerrar, vamos encerrar. Eu acho que vai ser uma honra. Eu tava essa falando com o live Pablo. foi Sem fantástica. mentira nenhuma. Por mim, a gente pode fazer live toda semana. Uma vez na semana a gente trocar ideia sobre assuntos, sabe? Colocar a nossa vida para a galera ver. É legal isso. Para a galera entender, sabe por quê? Isso. Porque às vezes é um bate-papo. Foi o que, né, uma psicóloga amiga falou assim para mim quando eu comecei lutando por vidas. Ela falou assim: João, você é um cara muito sentimental. Eu te conheço, você é um cara muito sentimental. Então, de 100 crianças, se você salvar uma, você é um vitorioso, cara. Então, mesmo que a gente faça live para 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, ou faça para uma, e a gente consiga transformar essa vida, cara, a gente ganhou com Deus, velho. Isso mesmo, isso mesmo. Tá entendendo? Então, por mim, né, eu não falei com o Pablo, cara. Se a gente quiser, a gente pode montar um grupo, tá chamando pessoas, a gente faz